Fala, galera. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o resultado da empresa Camil do primeiro trimestre de 2020, que da Camil vai de março até maio de 2020. A Camil é uma empresa que vende arroz, feijão, açúcar e pescados. E também ela faz importação para o Chile, Peru e Uruguai. Nesse primeiro trimestre, a empresa apresentou um crescimento anual em volume de vendas de todas as categorias, tanto no Brasil como no exterior, principalmente no exterior, onde teve um aumento de 59%, e esse resultado maior veio principalmente do Uruguai. Ela teve uma receita líquida de 1,7 bilhão de reais, o que é 39% superior ao mesmo período do ano passado. A empresa teve um lucro bruto de 413 milhões, 44% superior ao mesmo período do ano passado, com uma margem de 23%, um EBITDA de 196 milhões, uma margem de 11%, e ela teve um lucro líquido de 109 milhões de reais, crescimento de 119% em relação ao mesmo período do ano passado, e uma margem líquida de 6,3%. A dívida líquida encerrou duas vezes o EBITDA. Vamos falar mais um pouco aqui em detalhes. Dessa receita de líquida de 1,7 bilhão, 1,2 bilhão veio do Brasil e 518 milhões veio do mercado internacional. Esse gráfico aqui, esse quadro representa o volume em toneladas dos produtos vendidos. O volume total atingiu 561, um crescimento de 20%. No Brasil, 385, crescimento de 8,5%, e no mercado internacional um crescimento de 59%, sendo que 82% foi no Uruguai, ou seja, a empresa cresceu bastante o volume de vendas dos produtos, e no mercado internacional, principalmente no Uruguai. E além de ter vendido mais, o valor de venda também foi maior. No Brasil, o arroz teve um aumento de 19% no valor do quilo, o feijão teve um crescimento de 20% e o açúcar 18%. O enlatado permaneceu a mesma coisa. E no mercado internacional, um crescimento de 21% no Uruguai e no Chile e de 35% no Peru. Evolução do volume trimestral histórico de arroz. No último trimestre, chegou quase na máxima histórica, isso é resultado trimestral, ou seja, a empresa produziu muito, conseguiu vender, e o valor de mercado da saca também está no topo histórico. Então, a empresa que vendeu muito em volume e num valor elevado, ou seja, conseguiu aumentar a sua margem. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver o valor em médio das empresas no Brasil, e em vermelho destacado o preço bruto da Camil, ou seja, a Camil consegue vender um pouco melhor que os seus concorrentes no preço. Em relação ao feijão, já vem mais ou menos na média dos últimos trimestres, vem crescendo um pouco. Já o valor do feijão, essa volatilidade de preço por quilo da saca já é muito maior que a do arroz, ela oscila bastante, ele já atingiu um valor bem bom. Em relação ao preço de mercado, ela vem na média. Em relação ao açúcar, também vem mantendo na média. O preço de mercado da saca também está na média, é um valor que também oscila. E o valor cobrado pela Camil também é superior ao valor da média de outras empresas concorrentes. Pescados. Nesse segmento foi muito fraco a venda, caiu bastante comparado com os outros trimestres, e o valor do pescado do quilo continua em alta. Agora as vendas para o mercado internacional. No Uruguai, o volume também é bem grande, vem
mantendo a média alta dos últimos trimestres. No Peru, vendeu bastante também, bem superior aos trimestres anteriores. E no Chile, a mesma situação, e no Chile ela vem numa crescente. Demonstrativa, DRE. A empresa teve 1,7 bilhão de receita líquida, o lucro bruto de 413 milhões. As despesas cresceram com 9%, as despesas gerais administrativas, despesas com vendas crescimento de 9%. Ela teve um lucro operacional de 155 milhões, o que é 215% superior ao mesmo período do ano passado. E um lucro líquido de 109 milhões de reais. Isso é o resultado global, tanto o mercado interno como externo. No mercado interno, no Brasil, ela teve 1,2 bilhão de receita líquida, lucro bruto de 266 milhões, o lucro operacional de 108 milhões e um lucro líquido de 68 milhões. Então, dos 109 milhões de lucro, 68 vem do Brasil e 41 milhões vem do mercado externo, Uruguai, Chile e Peru, onde ela teve uma receita líquida de 518 milhões, que é 75% superior ao mesmo trimestre do ano passado, lucro bruto de 147 milhões, um lucro operacional de 53 e o lucro líquido de 41, que é 115% superior ao mesmo período do ano passado. Endividamento e caixa da empresa. A empresa ela atingiu uma dívida bruta de 3 bilhões, ela tem 1,8 bilhão em caixa e uma dívida líquida de 1,19 bilhões. É uma empresa que está em crescimento, então ela tende a ter uma dívida maior. Agora, ela tem 1,7 bilhão de dívida a curto prazo, o que é ruim, e 1,3 bilhão de dívida a longo prazo. Ou seja, até o ano de 2021 ela tem 1,7 bilhão para fazer os pagamentos, e o restante é diluído entre 2022 até após 2025. Nesse ano de 2020, ela fez uma captação no Brasil e internacional, totalizando 1,2 bilhão para atendimento dos vencimentos de curto prazo e principalmente pela aquisição da Pet Food, que é uma empresa chilena. Então, é uma empresa que está se endividando para manter o crescimento e adquirindo outras empresas concorrentes. Em relação ao caixa da empresa, ela teve um fluxo de caixa negativo, mesmo com um lucro no trimestre de 109 milhões, ela teve um fluxo de caixa negativo, principalmente por causa da sua necessidade de capital de giro. Ela é uma empresa, o segmento ele é bem sazonal, então a gente consegue ver nesse gráfico aqui que os trimestres, tem trimestre que fica negativo e os trimestres positivo, então tem essa sazonalidade, é normal para o ramo da empresa, conforme fala aqui também no release da empresa, que ao longo dos trimestres, principalmente devido ao impacto da sazonalidade trimestral do capital de giro, mais especificamente do seu estoque e recebíveis. Sendo assim, os primeiros trimestres do ano apresentam normalmente consumo de caixa, enquanto que o terceiro e quarto trimestre liberação de capital de giro e melhoria do fluxo de caixa operacional. Então, está muito bem representado nesse quadro aqui. E nesse trimestre, o aumento do estoque foi principalmente por causa da pandemia do coronavírus, onde a empresa teve que reforçar o seu estoque para poder garantir o atendimento do consumo. Adiantamento aos fornecedores também representa um aumento de 50% nessa necessidade de capital de giro, em função do aumento do programa de fomento no Brasil e no Uruguai, com o crescimento do custo da aquisição de matéria-prima e desvalorização cambial. Contas a receber um aumento de 29%, principalmente em função do aumento do faturamento e da sazonalidade trimestral do capital de giro. E de fornecedores, um aumento de 29%, principalmente em função da contrapartida do contas a receber com o aumento do custo de aquisição da matéria-prima,
Ou seja, resumindo tudo isso, a empresa que aumentou seu estoque para garantir poder passar pela pandemia, ela vendeu mais, só que também aumentou o prazo de recebimento, principalmente isso. E aqui a gente tem um resultado trimestral da empresa desde 2017. Essa é uma empresa nova na bolsa, foi listada em 2017 e a gente consegue ver que é uma empresa que nunca deu prejuízo, ela vem dando lucro, vem crescendo, é uma empresa muito boa. O problema é que a margem líquida é muito baixa, fica variando entre 3 a 8%, mais ou menos. Ou seja, qualquer imprevisto pode ocasionar num prejuízo futuro. Uma empresa muito bem administrada, o caixa e o dívida. E o fluxo de caixa operacional, a gente pode ver muito bem o que foi falado anteriormente, que ele é sazonal. Cada trimestre, no início, ele vai dando prejuízo, depois ele dá lucro, prejuízo, lucro. Só que quando a gente olha o resultado anual, é uma empresa que o fluxo de caixa operacional é sempre positivo. É uma empresa que, além de dar lucro, ela consegue gerar caixa, consegue manter a dívida controlada e vem fazendo seus investimentos e expansão do negócio. E ainda distribui um pouco de dividendos. Nesse gráfico a gente pode ver a evolução da cotação desde a inauguração na bolsa. O gráfico alaranjado é o Ibovespa e o azul é o da empresa Camil. É um resultado, vem se desvalorizando, não é uma empresa que as pessoas não apostaram muito nela, mas que ela vem trazendo bom resultado e vem crescendo. Nesse resultado aqui, que já é mais atualizado, a gente está atualizado até 16 de julho, a cotação já vem subindo. Ela saiu mais forte dessa crise, ela vendeu mais nesse trimestre, principalmente porque no início da crise as pessoas estavam estocando comida, então aumentou o volume de compra e ela atingiu aqui R$ 11 de cotação nesse período. Muito obrigado e até a próxima.